Pois muito bem, boa noite. Vamos continuar nossa caminhada rumo a um entendimento. Talvez a finalidade, quando a gente faz esses cursos assim, propriamente hoje, pelo menos ao que eu aplico ao pessoal do Crisma, né, seja adultos, seja jovens, ou aqui para vocês, a intenção é a mesma, né? É a ideia de que nós possamos nos governar, né? Ter um autogoverno, né? Ter uma compreensão de si e uma compreensão das coisas para que nós possamos tomar as melhores decisões na nossa vida. Isto não é fácil, mas é essa a intenção desse crescimento no entendimento da fé, né? Na vida espiritual, na vida sacramental, para que isso nos amadureça como pessoas. E como nas últimas semanas nós falamos, né, de que Deus veio ao nosso encontro e que o homem deu uma resposta, né, agora, então, nós precisamos dar esta resposta, né, porque já sabemos que Deus existe. E se Deus existe, eu não sou Deus, nem vocês. O que parece muito óbvio, mas isso muda toda a trajetória da história. Porque se há um Criador, se há um Deus, e eu não sou esse Deus, quer dizer, a realidade não depende de mim para ela funcionar, não depende de mim para as coisas continuarem sendo como elas são, e elas não vão mudar muito se eu estiver aqui ou se eu não estiver aqui, na verdade não vai mudar nada. Então existe um Criador e que me criou. Então tem algum porquê que eu tô aqui e porque você tá aí. Existe uma finalidade na sua vida. Na cabeça de algumas pessoas que dizem acreditar em Deus, mas são os tais agnósticos, eles dizem assim: ah, Deus existe, mas ele não paga minhas contas. Ele não está muito preocupado com o que eu faço no dia a dia. Só que a gente vê que isso cai no primeiro sinal de situação, e a gente não precisaria nem fazer a revelação aqui da divindade, né? Falarmos da Sagrada Escritura, né? Adentrarmos na história da salvação do homem. Nós não precisaríamos nem chegar nisso. Basta nós chegarmos na história dessas pessoas que, em momentos de grande desespero, longe da fé, quer dizer, longe da igreja, numa situação de desespero, às vezes um parente ou ele mesmo doente se apresentou em oração e teve sua prece atendida. Isto daí já mostra não apenas a dele, mas ele escuta e a gente ouve às vezes testemunhos ou até comentários, né? Hoje se encontra bastante aí pela internet de médicos, de enfermeiros, a quantidade de curas repentinas ou de situações onde essas pessoas que talvez nem tinham fé, se colocaram lá em oração, de repente estavam bem. Inúmeras. Então, a gente vê que parece que tem alguma coisa aí. Parece que tem alguma situação aí falando conosco. E a outra é aquilo que nós já dissemos quando mencionamos que o homem desde sempre, né, o homem mais antigo, ele não tinha as suas coisas, e talvez a gente tenha perdido um pouco dessa visão. Veja, o homem antigo, ele olhava para as coisas e via
a ação da divindade e naquilo um reflexo, uma analogia da divindade. Então ele dava aquele fenômeno o nome de uma divindade ao qual ele acreditava, né? Ou criava-se o nome por conta da ação ocorrida, mas não é porque acontecia algo que ele dava o nome de Deus. Não, era por causa de Deus que ele dava o nome das coisas. Então as coisas refletiam a ação divina. Não o contrário. Hoje parece que a gente inverteu, né? As pessoas parece que, até para falar dos antigos, parece que falam como se primeiro eles viram toda a matéria, todas as coisas. Aí dessas coisas eles falaram, não tem explicação, né? Como se o antigo fosse meio burro, né? A gente trata como se nós fôssemos muito evoluídos e os antigos muito burrinhos. Como se a gente estivesse realmente num processo de evolução da humanidade, né? E dos animais e de todas as coisas, né? E esse processo evolutivo está fazendo um homem melhor. Eu não sei onde está este homem melhor, né? Fazendo uma ironia aqui, se vocês o encontrarem, me levem para que eu possa adorá-lo. Porque eu desconheço esse homem mais evoluído do que o homem antigo. Melhorias tecnológicas, algum conforto a mais nós temos sim. Mas essa evolução toda, essa sabedoria toda que às vezes se menciona, não é real não. Inclusive, a nossa própria ciência e tecnologia, fazendo as análises, descobriu que a última geração tem o QI menor do que seus pais. E isto nunca aconteceu na história humana. Então são questões sérias aí a se pensar. Então, eles sempre viram a ação divina no mundo como um sinal. A igreja traz muito disso. Porque o próprio Jesus nos ensinou a ver estes sinais. E aí a gente tem que falar da oração, da nossa oração. Qual que é a finalidade da oração? Muita gente, quando a gente pergunta assim, primeiro, o que é oração? Oração é um diálogo. Se a gente for pensar, oração é um diálogo com Deus. Estou conversando com Deus. Então esse é o primeiro ponto. De alguma forma, eu falo, ou se não falo, ao menos mentalmente, vou expressar de algum modo, o que eu quero expressar a ele. E uma coisa é certa e que muita gente tem dúvida ou que diz assim, não, nunca ouvi. Deus responde. Deus responde nossas orações. Todas. Acho que sim. É que às vezes a gente faz oração errada, né? A pessoa fala nada com nada e Deus fala, peraí, organiza as tuas ideias aí, filho, porque você não está conseguindo falar nem com você primeiro. Você não sabe nem o que você quer. Como é que eu vou te responder? Então, mas, se você faz a oração, se você está com uma sinceridade, qual que é o ponto, Eu já vou entrando nisso e a gente vai ter outros encontros para falar de oração. Mas a gente já vai entrando nessa questão pessoal da oração. Peraí, se eu vou entrar para falar com Deus, a gente costuma dizer que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a verdade, então eu não posso ir de qualquer jeito falar com a verdade. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho. Aí eu entro no caminho, sou visto por Ele, Ele me vê, Ele sabe quem eu sou, porque Ele é a verdade. Ele está me vendo, Ele sabe exatamente quem eu sou, melhor do que eu me conheço. E aí quando eu vou falar com Ele, vou falar com Deus, eu não sou sincero. Por isso que as orações não chegam. Não é que Deus não escuta. Eu acho que tem algumas que Ele... tenta de novo aí, filho. Você não está sendo sincero nem com você. Você não começou nem a rezar.
aí não dá, não vai funcionar. Então, nós precisamos entender qual é a finalidade da oração. Então, eu preciso ser sincero, eu preciso entender que é um diálogo entre duas pessoas, né? Eu e Deus, eu vou conversar com Deus, então eu preciso falar alguma coisa, ele vai me responder, eu vou falar com ele. É um diálogo, né? Ninguém gosta, vamos ver aqui, ó. Ninguém gosta, se a gente está conversando com alguém, né? Você está lá no papo, que a pessoa pega o celular, né? Você está falando alguma coisa importante para a pessoa faz, então, né? Olha para o celular, aí ela olha, aí ela fica atenta em outra coisa no celular, aí daqui a pouco ela olha para você e fala assim, o que você falou mesmo? Qual que é a sua sensação? A sua sensação é, eu não sou importante. Então, a gente muitas vezes, no diálogo com Deus, a gente desliga. Por quê? Porque nós colocamos tantas coisas na nossa mente, no nosso coração, que a gente desliga. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, vão ser várias dessas hoje, assim, várias desses toques para a gente começar a entender, né? Já adiantando a questão das expressões de oração, mas Santa Teresa d'Ávila dizia que não tem diferença na hora da oração vocal com a oração mental, porque não pode existir oração vocal sem a oração mental. Quer dizer, eu não posso rezar um raio de uma Ave Maria sem estar concentrado na finalidade ao qual eu estou fazendo isso, né? Não, mas eu estava rezando o terço, então eu estava focado no mistério. Ok, então você está focado na oração. A Ave Maria e o Pai Nosso ali, ela embala a tua oração, a sua meditação, no mistério que você está meditando ali, né? Como por exemplo hoje, segunda-feira, mistérios gozosos. Então você começa lá, primeiro mistério, contemplamos o anúncio do anjo a Nossa Senhora. Então você vai pensar nesta passagem. Olha a necessidade que eu tenho também de estar íntimo da palavra de Deus. Por vários motivos. Primeiro deles, e é muito bom já falar agora. Muita gente chega para mim e fala assim. Vou falar muita gente porque eu recebo recados bem educados de uns protestantes no canal. E aí a primeira coisa que eles vêm atacar quando não é questão de Nossa Senhora é o quê? Oração e reza. Vocês rezam, a gente ora. Porque a nossa oração, ela é uma coisa íntima. Então nós utilizamos as palavras, não nos preocupamos com palavras decoradas que vocês aprenderam por causa desta igreja, assim, assado. Ok, vamos lá. Primeiro que isso é apenas um problema semântico. Oração e reza basicamente é a mesma coisa. A diferença, né, é lógico que tem uma diferença, né, mas eu falo no sentido de a finalidade das duas é a mesma coisa, vai chegar no mesmo lugar. A reza, ela vem de récita, de recitar, cantar, entendeu? O caso do cantar, do recitar, como quem recita uma poesia, por exemplo, como quem canta uma música. Então é daí que vem, né? Agora, a oração é um tipo de oração, né? Não tem essa de que, não, porque se tem uma fórmula, não pode. Ora, mas o próprio Jesus ensinou o Pai Nosso, gente. Ele ensinou o Pai Nosso, né? Ensina-nos a orar. Os apóstolos falam, ensina-nos a orar. Aí ele fala, então, quando vocês forem orar, dizei, Pai Nosso que estais no céu. Para você ver como o fato de você recitar algo já há muito tempo proclamado, não tem problema nenhum. E digo mais, nos tempos de hoje, né, porque quando eu era pequeno, eu era pequeno, a gente conhecia, né, o pessoal nem chamava, né, evangélico, protestante e tal, o pessoal era os crentes. Era assim que falava, né, os crentes tá aí, ó, os crentes lá andando, estão indo lá para eles com aquela Bíblia debaixo do braço, indo pro culto.
E quando você conversava com essas pessoas, eram pessoas muito sérias, né? Você via pessoas realmente, eu não sei se na vida eram, mas ao menos na aparência mostrava-se ser uma pessoa séria, né? E então você dava um certo crédito para eles. Porque esses homens, quando você ia conversar, os caras tinham a Bíblia na ponta da língua. Era um negócio impressionante. Eu não sei se vocês perceberam, porque eu também tenho amigos não católicos, e não são poucos, que eles já não têm Bíblia na ponta da língua. E nem a gente. Né? Por conta de pouca leitura bíblica que a gente faz. Aí eu pergunto para vocês, como é que essas orações íntimas estão indo? Se eu não sei o que Jesus fez? Se eu não sei o que o Senhor fez? Se eu não sei a ação do Espírito Santo, biblicamente falando, né, aquilo que ele fez na palavra, eu estou usando a palavra de quem? Eu estou provavelmente emulando o que eu estou ouvindo no culto. Não é uma oração decorada, mas é basicamente uma repetição de palavra que não é minha. Então não tem nada de, ai, vem do meu coração. Coisa nenhuma. Né? O pessoal tá assim, eu estou comentando um fato que eu vejo, inclusive, então, se, né, eu posso pegar dos meus, né, para a gente não ficar nas outras igrejas, então vou pegar daqueles aos quais são meus amigos e estão mais próximos de mim. Por exemplo, eu tenho muito contato com os irmãos carismáticos, pessoal da renovação, e a situação é a mesma. Eu conheci a tal chamada velha guarda da renovação aqui na Diocese de Osasco. Né? Tem algumas pessoas que eu tenho para mim que tinha o termo é esse, ares de santidade, comportamento de santo, de uma pessoa que você falava assim, esse homem está no outro nível, numa outra coisa. E você via a oração da pessoa, você via o comportamento da pessoa, não era uma pessoa extravagante, era uma pessoa humilde, era uma pessoa que estava realmente buscando o Senhor. E lia, comia a Sagrada Escritura. Né? É aquela passagem de Isaías, come o rolo. Eles comiam. Eles comiam. Né? Então, a gente percebe que as pessoas não estão mais assim. Fora isso, existe um outro problema. Mesmo que você tenha uma leitura diária da Sagrada Escritura, já está mais íntimo, e com isso você tenha uma imaginação mais preenchida, porque o ponto é esse, a tua imaginação precisa ter ali, você precisa imaginar essas passagens, essas leituras, esses momentos do que Deus fez, do que Deus faz, do que Ele está fazendo, né? E, além da imaginação bem trabalhada, você tem vocabulário, porque precisa ter vocabulário. Nem todo dia você está inspirado pelo Espírito Santo para dizer algo. Porque tem dia que você está cansado, tem dia que você está chateado, e isto influencia na sua oração, influencia na nossa oração. Aí não é todo dia que tu tá bom assim para dizer, ó Senhor, estou aqui, glórias a ti. Tem dia que você começa a rezar falando, você até esquece no meio do caminho a oração. Acontece com todo mundo. E aí a gente pega, né? Você lê o livro O Caminho de São José Maria Escrivá, e ele fala que é muito mais salutar você decorar aquelas palavras das orações litúrgicas do que ficar papagaiando. Ele não usa esse termo, tá? Eu que estou usando porque recentemente o Papa Francisco falou a mesma coisa. E ele estava falando a respeito da oração, mas ele deu um geral sobre a oração. Ele falou, nós estamos falando demais, estamos parecendo papagaio. Então fala, mas não diz nada, né? E aí ele fala, então é muito melhor que você tenha uma oração que você repita com todo amor, e ali você coloca todas as intenções do coração, do que simplesmente você ficar falando palavras só por um simples capricho ou vaidade. No fim é mais humilde, porque você reconhece também que você não sabe. Né? A gente até canta, né? Eu sei porque minha irmã canta pro meu sobrinho, Mãezinha do Céu. Mãezinha do Céu, eu não sei rezar. Eu só sei dizer, ó, eu quero te amar.
É uma palavra repetida ali. A pessoa repete. Às vezes é muito mais salutar, vai ganhar muito mais, né, do que a pessoa tentar fazer grandes discursos. O próprio Jesus utiliza esse termo, e esse termo sim é o papagaiar, né, porque também é utilizado como argumento dos protestantes para que a gente não faça oração decorada. Eles pegam aquela passagem que Jesus fala assim: quando fordes rezar, não fazei como os pagãos que ficam repetindo as palavras muitas vezes e eles se perdem, não sei o quê. Quando Jesus está falando naquilo ali, ele está falando realmente de falar quase como um termo meio que gaguejar ou ficar repetindo palavras. Mas não se trata de repetir palavras aos quais você tem ela decorada, mas de você repetir palavras e tornar algo sem sentido. E nisto você pode incluir uma oração inspirada, que você vai dizendo, mas não está dizendo nada. É um papagaio. Então pode ser uma oração decorada, mas ele está querendo dizer aquilo ali da pessoa querer dizer muitas coisas e no fim não dizer nada. Então eles usam essa palavra, mas essa palavra serve também para quem diz fazer as tais orações inspiradas, que tirou do próprio coração, mas pode estar dizendo um monte de bobagem. E o outro problema que nós temos hoje é um problema de língua portuguesa, porque a gente tem muita gente que não consegue fazer interpretação de texto e tem uma gramática e tem né, não tem palavras para dizer no sentido aí da língua portuguesa mesmo. Então a pessoa já não tem vocabulário da língua portuguesa. Tem o imaginário complicado porque não lê a palavra de Deus. Aí como é que vai tirar a oração? Às vezes até para rezar, oração decorada, tive que corrigir um rapaz dentro do grupo de oração. Fui coordenador, tinha um rapaz que ele rezava, essa é boa, né? O rapaz rezava Ave Maria, ele rezava desse jeito: Ave Maria, cheia de graça, a Senhora conosco. Aí eu, mas que oração? Peraí, como é que você tá rezando? Eu pedi para ele rezar para eu ouvir. Eu falei, não, mas você tá falando errado. Mas você tá entendendo o que você tá dizendo? Então, mas qual é o problema? Porque tem gente que não sabe o que é conosco, consigo, comigo. Para eles é a mesma coisa, né? Eu já ouvi, não sei se estavam dizendo, mas você está em multidão, você não tem como confirmar ou parar a oração no meio, né? Venha a nós o nosso reino. Então, nosso, vosso, comigo, consigo, convosco, vai tudo pro espaço aí. Porque a língua portuguesa o pessoal tem dificuldade, né? E isso é só na Igreja Católica? Não. Né? Vocês devem passar perto das garagenzinhas lá, você vê que o pastor, coitado, às vezes está ali, o homem não sabe nem falar direito. Não teve recentemente, assim, já tem um tempo, é um vídeo que hoje o pessoal vê aí no Reels, no TikTok e outros, do pastor que leu a palavra orando por um casal e o negócio estava, ele entendeu, pega e adultera. E ela pega, né, alguma coisa da adúltera, falando da adúltera, ele entendeu que era para pegar e adulterar a mulher do cara. E o cara achou que era isso também. Então, quer dizer, o marido não entendeu o português, a mulher não entendeu o português, ele foi pra cama com a mulher, ele também não entendeu o português, teve relação com a mulher, engravidou ela, e depois quem corrigiu foi o jornalista, mas aí já tinha ido, né? Ele já tinha engravidado a mulher. O vídeo até é engraçado, mas dá dó da simplicidade do coitado. Então, são essas coisas que a gente tem. Qual é a finalidade da oração? Agora a gente começa a falar. A finalidade da oração é a união com Deus. Porque eu começo a rezar, porque a partir do momento que eu quero dar esta resposta a Deus é porque eu tenho fé. Nas últimas semanas a gente falou de fé, de fazer uma profissão de fé, de a partir desse momento eu começo a ver a necessidade de falar com Ele. Então eu creio em Deus, e por crer em Deus eu quero falar com Ele. Eu quero estar junto com Ele. Então a finalidade é a união com Deus. Quem ama com o amado quer estar. Eu quero amar, né? Eu acho que é uma das músicas mais bonitas do Espírito Santo. O pessoal às vezes inventa muito, escreve aquelas letras gigantescas. Acho que é uma das músicas mais bonitas que tem do Espírito Santo é aquela que fala assim: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer.
Sozinho eu não posso mais. Pronto, olha que beleza, olha que coisa linda. Eu acho que é uma das músicas mais bonitas que tem e o povo ainda não canta. Por quê? Porque tem aquelas músicas super elaboradas, super cheias de coisa. Aí pra que eu vou cantar uma música tão simples, né? Mas essas músicas mais simples às vezes cantam grandes verdades. Então, eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Aí, então, eu quero amá-lo. Eu quero aprender a amar. Por quê? Porque o amor é uma pessoa. É lógico que, né, na base das emoções, das paixões, amar é querer bem. Mas eu quero querer bem a Deus. Querer bem a Deus é querer muito bem. E o amor, né, a oração, né, esta finalidade da união, ela é uma coisa que age. Eu até falava ontem na celebração que a ação de Deus na nossa vida e a nossa resposta para Ele é um cartão de crédito para comprar, para o filho comprar o presente do dia, é o cartão de crédito do pai para comprar o presente do pai no dia dos pais. Você pega o cartão do seu pai para ir comprar o presente dele no dia dos pais. É isso que é oração. Né? É isso que é a bênção, é isso que é a graça, é isso que é a ação nossa. Né? Eu falo, nossa, rezei muito. Nossa, fui pra missa. Nossa, fiz isso e aquilo. Então, deixa eu falar para você que a gente faz muito pouco. A grande parte é um amor que já vem a nós e é isso que nos impulsiona. Né? Do fim, o pai fala: Nossa, filho, você fez o esforço, foi lá na loja, comprou o presente. Mas é ele que comprou, ele que vai pagar a fatura no fim do mês. Né? Porque no fim, nós estamos aqui por conta de um amor maior que se deu inteiramente na cruz. Então nós estamos tentando responder isso e ser digno desse amor tão grande que a gente sabe que não é. E que ele livremente olhou para nós, apesar dos nossos defeitos, apesar da nossa imperfeição, apesar da nossa imoralidade, apesar de todos os nossos defeitos e pecados, e disse: Eu te amo. Então é uma resposta. Ele já quer amar. Nós só precisamos dar as respostas. Veja, isso é tão forte, eu falei logo no início dos agnósticos, mas vocês sabem que foi feito recentemente e já tinha sido feito há muito tempo atrás. Eu vou ver se na semana que vem, a revista está aqui, mas está ali embaixo no baú. Eu vou mostrar para vocês a revista. É uma revista de umas 2 décadas atrás, eu ainda tenho ela, que ela fala do valor terapêutico da oração. Né? Aí eles pegam todas as orações. Então, o valor terapêutico, e isso eu fiz esse teste, né? As pessoas podem me achar meio maluca, mas eu fiz esse teste além, lógico, da nossa oração, e eu sei o quanto isso nos faz bem, porque quando a gente tá mal, ou quando vai doer, né? Eu vi uns tempos atrás o pessoal falando na internet que o menino tinha se machucado, né? E aí tava chorando, o pai falou: calma, fala assim, eu sei que tá doendo, mas agora você ficar reclamando não vai dar. O menino acho que tinha quebrado a perna, alguma coisa assim. E o pai, pra tentar acalmar ele, falou assim: agora você ficar reclamando, você ficar coisa, ó, eu sei que tá doendo, nós vamos levar pro médico, acho que o menino tinha quebrado a perna. Reza. Rezar o quê, pai? Vai rezando Ave Maria. Não é que melhorou, não curou. Teve que ir levar, tal, potá-la e tudo mais. Mas o menino acalmou. Então, ele vai dando, mentalmente, ele vai ajudando. Terapeuticamente, ele nos ajuda. E aí, falando do que eu fiz fora das questões da igreja. Além do que, primeiro, apesar de ter sido batizado na igreja um mês, acho que nem um mês e meio, né? Foi 13 de dezembro, né? 13 de dezembro de 81 foi quando eu fui batizado. Apesar disso, o início da minha vida na igreja demorou, né? Então, por muito tempo, apesar de depois, porque ia com os amiguinhos, né? Na primeira comunhão, não estava na igreja, ia lá por causa dos amigos, né? Eu fiz primeira comunhão em 92, mas nem estava tão aí para as coisas. Coisas, como eu falei nas últimas semanas aí, teve um dos dias que eu mencionei testemunho, que eu fui entender melhor as coisas a partir de 1998. Né? Então eu acabei adentrando em outras
espiritualidades aí e tal. Então, terapeuticamente funciona. Por que as pessoas falam, mas eu fui para um local, me senti tão bem? Porque se sente bem. Porque lá o pessoal fala, tem palavras de conforto, tem palavras de apoio, né? E uma palavra positiva, ela vai valer. Terapeuticamente ela funciona. Até cientificamente, o pessoal fez aí, tem eu esqueci o nome do padre, acho que é Christian Shankar, que fez o teste do arroz, colocou arroz em 2 vidros de água, um ele elogiava, outro ele criticava. Eu vi isso com cristais de gelo. Então, funciona. Se você falar mal, a pessoa fica mal. Se você falar bem, você levanta a pessoa. Quer dizer, tem um poder aí, não é um poder mágico, não é nada disso. Mas existe uma ação aí nas suas palavras. Existe uma ação, né? Você está ali também. Outra coisa que hoje em dia assim, nós temos uma sociedade muito adolescente, então você precisa ter, né, aquela sensação de pertença. Então as pessoas se sentem bem. Eu conheci um rapaz no trabalho que ele se dizia muito feliz, muito integrado, né, completo como pessoa, porque ele estava no CrossFit. Mas fala, mas Leandro, aí é uma questão de exercício? Sim, né? Mas ali um apoia o outro. E um dá força pro outro. Olha, faz. Aí o cara vai lá, sobe na corda, faz não sei o que, faz outro exercício, levanta o peso e tal. E um apoia o outro, um ajuda o outro. Você tem aquela sensação de pertença e de comunidade. Então isso aí também faz bem. Então veja, eu saí até do ambiente. Eu falei primeiro desses locais onde oração, a meditação, né, acontece. E o cara sai também hoje do ambiente eclesial, né, ou então dessas outras denominações não cristãs, né, e o cara se encontra de alguma forma em alguma coisa, encontra um sentido para a vida dele, né? Mas isso não é oração, né? Isso não é falar com Deus, isso não é a finalidade. O cara encontra alguma coisa, mas sempre fica faltando alguma coisa porque ele ainda não deu a resposta para o Deus. Mas o valor terapêutico existe, até confirmado cientificamente, tanto a oração, e aí mostrava a pessoa de joelhos e a pessoa sentada naquela posição de meditação oriental e falava os benefícios da oração, onde atinge na mente, o que acalma, qual que é a melhora e tudo mais, e que pessoas que recebem oração em hospital têm uma melhora de mais de 35% do que pessoas que não rezam. Então você vê que existe um crescente aí para quem se coloca em oração, por exemplo, em situações de doença. Santo Afonso Maria de Ligório escreveu um livro chamado Oração, ou do Grande Método da Oração. Vocês vão encontrar esses livros assim, né? Tem um bem conhecido, na verdade, do Grande Meio da Oração, um dos nomes, mas você encontra também o livro apenas escrito A Oração, Santo Afonso Maria de Ligório. E ele vai dizer lá uma frase que ficou muito conhecida e que estabelece aquilo que é a nossa relação mesmo. Ele fala assim, vive-se como se reza. Ou seja, a qualidade da sua vida é a qualidade da sua oração. Quanto você reza, o quanto você vive. Como você vive, né? O como você vive. E também ele diz logo no primeiro capítulo, no final do primeiro capítulo, que ele fala: quem reza se salva. E quem não reza certamente se condena. Não é porque Deus é mau e quer, você não quer coisa, então vou destruir a sua vida, vou te castigar, arrebentar com você. Não. É que é uma coisa natural. Qual que é a finalidade da oração? A união com Deus. Por quê? Porque quem ama com o amado quer estar. Se eu não rezo, quer dizer que eu não quero estar porque eu não amo. Eu posso rezar ali, tropicando, né? Com a vida meio difícil e tal, mas eu já estou tentando. Agora, quem não reza não quer. Não vê isso como uma finalidade, não vê isso como uma obrigação. E aí quando eu digo obrigação, é a mesma obrigação que você tem todos os dias com a sua vida. Com todas as suas obrigações da sua vida. Então,
a oração, e a finalidade da oração é essa, é você perceber que, ora, todo dia eu tomo banho. Por quê? Eu preciso de banho, porque senão eu vou ter problema de saúde. Se eu não tomar banho, eu fico fedido, se ninguém se aproxima de mim, né? Se eu não cuidar da minha saúde, eu vou ter problemas de saúde. Se eu não me alimentar, eu vou ter fome. Se eu não beber, eu vou ter sede. Se eu não rezar, eu já morri. Né? Então a oração, ela é aquela coisa que vai nos fazer decolar na fé. Exatamente por quê? Porque a gente começa uma caminhada na vida espiritual. E é aqui que a gente começa umas coisas que talvez vocês tenham ouvido, talvez não, né? Eu não sei se vocês estão aí com um caderninho para anotação, né? Se tiver, anote, porque isto é a questão da vida espiritual. Primeiro de tudo, existe uma coisa que é a vida comum, a nossa vida geral, cotidiana. E nós temos a vida espiritual. Essa vida espiritual, ela começa quando você está no que nós chamamos de estado de graça. O que é o estado de graça? O estado de graça é quando eu estou realmente integrado, quando eu estou em comunhão com Deus. Quando eu estou, aí isto é sério, então prestem atenção, quando eu estou longe dos pecados graves, quer dizer, perdoado, quer dizer, eu cometi um pecado grave, eu me confessei, então eu estou nesse momento, após a confissão, em estado de graça. Por quê? Porque se eu cometer um pecado grave, o que é o pecado grave? São aqueles que estão nos 10 mandamentos, tá? Então, por enquanto que a gente não falou dos 10 mandamentos, pois revisão vai olhar lá quais são os 10 mandamentos, tá? Se eu estou em algum pecado grave, eu preciso me confessar e retornar ao estado de graça. O que é retornar ao estado de graça? É retornar ao mesmo estado batismal, porque foi no batismo o meio ao qual, pela salvação de Jesus na cruz, ele indicou, através da sua salvação na cruz, o batismo é aquele que nos lava do pecado original. Então eu preciso me livrar dessa mancha. Quando eu cometo pecado grave, eu cometi um pecado atual, né? Que você atualizou o pecado. Você não está vivendo no pecado. Você não está vivendo na graça atual. Você aceitou o pecado atual. E aí você cai. Né? Você, naquele momento que você se confessou, ou que você acabou de ser batizado, não sei, adulto, aí não era batizado, foi batizado. Pum! Esse aí foi perdoado de todos os pecados, está lavado de tudo. Recentemente teve o caso do Ronaldo, né? O jogador. E aí algumas pessoas até poderiam perguntar, né? Ué, mas o Ronaldo fez tantas besteiras na vida, tantas loucuras. Como é que pode? Então agora batizou, tá santo? Bom, na hora que ele batizou, realmente ali tinha um santo. Passado algumas semanas, eu não sei o que aconteceu, que decisões ele tomou, como é que ele está na vida de oração, né? Eu sei que ele casou na igreja também, não foi só o batismo, então provavelmente ele foi até crismado, não duvido, que deve estar indo na missa todo domingo. Então ali ele esteve no estado de graça. Eu não sei depois, não tenho como julgar, não conheço, mas ali ele realmente se santificou. E isso acontece com você, se já batizado. Depois da confissão, você entra no estado de graça. Quer dizer, você retorna àquele estado batismal. Você retorna àquele estado, que é o que a gente chama de vida eterna começada. Sua vida eterna começou. Então, se você não cair mais num pecado grave, não é que não vai cair em pecado, é pecado grave. Aqueles dos 10 mandamentos, mas tem muitos outros. Tem pequenas irritações, às vezes praguejou alguma coisa, ou teve um pequeno, pensou mal de alguém, mas não chegou a manifestar ou fazer um falso testemunho, mas pensou mal da pessoa, sabe? Essas pequenas coisas podem acontecer, né? A pessoa se irritar,
que é os pecados, os tais chamados pecados veniais. Isso aí vai acontecer. Vai dizer, a própria Sagrada Escritura diz que o homem justo peca 7 vezes por dia. Né? Tem gente que está pecando 70 vezes 7, mas a gente precisa começar a mudar isso daí. Por quê? Porque aí a gente entra no que a igreja ensina de vida espiritual. E a vida espiritual a gente pode dividir primeiro por duas fases específicas. Primeiro a vida ascética, e se vocês quiserem escrever aí, ascética, A-S-C-E-T-I-C-A, vida ascética. E depois a vida mística, propriamente. Então você tem essas duas fases na vida espiritual. Estas duas fases na vida espiritual foram divididas pela igreja no entendimento, e aí eu vou dar o nome das pessoas que são padres dominicanos, né, que fizeram uma análise de Santo Tomás de Aquino, e aí fizeram o casamento dos dominicanos com os carmelitas, porque eles pegaram tudo aquilo que Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha disse, e eles dizem, né, se você pegar os textos de Santa Teresa d'Ávila, de Santa Teresinha, de São João da Cruz, você vai ver que esses textos são muito analógicos, no sentido de eles fazem analogias. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, quando vai explicar a vida espiritual, ela explica como um grande castelo que você adentra. Esse castelo é a sua alma e ele possui 7 moradas. A gente hoje chama de cômodo, mas eles chamam de moradas, né, que vai se adentrando e tem a morada central aonde está o rei. Você vê que é uma coisa muito simbólica, né? E ali ela vai explicando a cada momento. Isso aí é a vida espiritual também, tem essa divisão por 7. Calma que eu vou chegar lá, né? E que vai dizendo para você o que é cada fase. Mas, antes da gente chegar nas 7 moradas, vamos falar como é que eles fizeram essa divisão. Na vida ascética, eles colocaram o que a gente chama de via purgativa. Nossa, Leandro, ascético, purgativo. O que é ascético? Né? Ascese quer dizer disciplina, exercício. Né? Então, quem, né, Maíra, que faz academia, sabe disso. É a vida ascética, é a vida do exercício, é a vida da disciplina. 98,7% da população mundial está na vida ascética. Não está na vida mística. Então nós podemos chamar também de via purgativa. Por que purgativa? É igual purgatório. O que é purgar uma coisa? É purificar, via de purificação. Né? A gente ainda é vacilante, a gente acabou de entrar, a gente estava na vida assim, igual aquela música. Não é música católica não, é música do Asa de Águia. Eu era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus. Então o cara confessou, foi batizado, tal, pá, entrou na via purgativa. Então por isso ele vai se purificar. A pessoa tem vícios, a gente tem manias, a gente tem problemas, a gente tem as coisas, e tudo isso atrapalha a nossa vida espiritual. A gente queria fazer o bem e faz o mal, que não quer. A gente queria ir para a missa e qualquer coisa nos tira da missa. A gente queria rezar, mas a preguiça não deixa, o sono não deixa, né? Todas as coisas não deixa. Chegou alguém em casa, não deixa, a gente não reza. A gente para, eu ia para missa, mas chegou gente em casa, eu ia fazer, e aí a gente não faz. Aí a gente volta, aí a gente não queria mais fazer aquele pecado de estimação e volta, cair no pecado de estimação. Então a gente fica nessa purificação, nessa luta, nessa tentativa de se ordenar. Nós chamamos também, né, a via purgativa nós podemos chamar de via dos principiantes. Então são esses nomes aí: via ascética, via purgativa ou dos principiantes. Você é um principiante, eu sou principiante na fé. É isso que a gente é. Porque a gente fica
nesse vai, não vai. Queria fazer, mas volta. Ai, preguiça. Ai, não sei o que. E fica ali. Mas na via mística, nós temos duas fases. Você pode dividir por dois aí. Depois eu vou fazer uma tabelinha e mando para vocês. Tá bom? Acho que vai ficar melhor e eu preciso fazer essa tabela. Já demorou para eu fazer, então eu já vou fazer. Que é, a vida mística fica dividida entre a primeira fase da vida mística, que é a via iluminativa, quer dizer, a pessoa começa a largar das mesquinharias, das bobagens, das avarezas, das invejas, da gula, da luxúria e tutti quanti, e começa a adentrar, porque ela tá largando aquelas bobagens, tá largando a gula, a luxúria e a avareza. Ela tá deixando de ser mesquinha, ela tá superando isso. Ainda tem um pouco de dificuldade, ainda tem a luta contra a vaidade e o orgulho. É tenso essa parte. Mas ela já começa a ouvir a Deus com muito mais facilidade. Então, essa é a vida mística. E você tem... a vida mística tem um outro nome. É dos avançados. Aqueles que já estão mais avançados na fé entram nessa fase aí. Vocês podem... E tem livro para isso, tá? Eu tenho que indicar, eu vou mandar esse livro. É um livro do Reginaldo Garrigou Lagrange. É um padre também. É tudo padre dominicano. Então, por exemplo, Antônio Royo Marim, Padre Garrigou Lagrange, quem que é o outro? Padre Arinteiro, entre outros. São tudo padre dominicano. Estão tudo aqui. Esses daqui. Tudo isso aqui. É tudo livro de 700 páginas, está tudo bem. E a última fase é a via unitiva, que aí realmente é aquela dos que nós podemos chamar de via dos perfeitos. Estes sim já estão ali, nós podemos dizer que os homens já estão na santidade, aqueles que têm aquelas orações, quem já leu, por exemplo, esses livros desses santos já sabe que esse pessoal está num outro patamar, né? Aquela pessoa que começa a rezar e sai flutuando por aí, né? E aí Deus já aparece para ela e tudo mais. Mas é claro que eu vou fazer breves menções nas próximas aulas disso, mas a minha preocupação é a vida ascética. E é disso que nós vamos tratar. Nós vamos falar dos tipos de oração, nós vamos falar dos graus de oração, nós vamos explicar algumas questões relacionadas aí a dons do Espírito Santo, né? Algumas pessoas podem ter aquela dúvida: e aqueles carismas que eu digo, fui no grupo de oração, a pessoa rezou assim, rezou assado, onde é que está isso, o que é isso e tal. A gente vai explicar isso daí, tá bom? Eu não tenho, né, vocês sabem que por conta de fazer a reunião aqui, a reunião cai. Eu não tenho como continuar a oração, porque daqui 2 minutos a reunião cai, né? Então, isso fica como aviso para a próxima aula. Então aí eu vou dar uma base geral dos tipos de oração que a gente faz e dos graus de oração, quer dizer, as expressões de oração, oração vocal, oração mental, e dessas orações que são as expressões, o que tem? Tem bênção, adoração, súplica, louvor, o que são essas coisas, né? Então a gente vai entender isso daí para a gente rezar melhor, porque eu sei que vocês rezam, né? E deve rezar bastante, e é importante que reze mesmo, para que a gente possa crescer na fé, na esperança e na caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.